para nós começarmos hoje nós estamos iniciando aqui o ano, e é interessante porque nós vamos tratar de um assunto que particularmente, né, eu sou assim, muito interessado por esse assunto. E se de repente assim alguém chegasse para mim, ou Deus, né, o Senhor Jesus chegasse e falasse assim, olha, escolha só uma mensagem. Então eu ia falar para ele, então eu só vou pregar sobre a justificação pela fé, sobre a justiça de Deus. É o que eu iria pregar, é o que eu iria anunciar. Então hoje nós vamos começar esse ano falando novamente sobre um tema que é muito importante nós mantermos diante dos nossos olhos, né? Estar consciente, manter diante das nossas vistas, que é o que, pastor? A justificação pela fé. Principalmente, queridos, para esse ano que está começando. Por que, amados? Porque a justiça, queridos, ela é a base da nossa fé. Só para você entender o que eu estou falando, não é ainda a mensagem de hoje, né? Mas a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que a gente tem estudado aqui aos domingos, ele fala o seguinte, olha só que interessante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ok, até aqui. Aí ele diz, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que isso significa? Que a base da nossa fé é a justiça de Deus, é a justiça de Cristo. Ela que é a base da nossa fé. Então, se eu não ter clareza, ou não manter essa consciência do que é a justiça de Deus, isso vai afetar diretamente a minha e a sua fé. Naquilo que temos falado domingo, a nossa fé fica debilitada se eu não tiver clareza da justiça e se eu não seguir a cada dia consciente da justiça que eu recebi por meio de Cristo. Então eu diria para você uma coisa, pastor, em toda a Bíblia, o que eu deveria mais me apegar? Justiça. Em toda a Bíblia, o que eu devo mais compreender? A justiça. Quanto mais você entender a justiça, mais a tua fé vai se tornando sólida. Quanto mais você compreender isso, mais a tua fé vai se fortificando. Por quê, pastor? Porque, amados, ao longo deste ano, nós vamos sofrer muitos ataques. Não tem como a gente dizer que não. Haverão ataques. O inimigo vai tentar muitas coisas. Mas, principalmente, ele vai tentar algo para que, de alguma forma, enfraqueça-se na sua vida o entendimento e a consciência da justiça. Porque se você deixar, de algum momento, a justiça de Cristo, a justiça de Deus de lado, pronto, o inimigo tem espaço, tem acesso na sua vida. Por isso que quando Paulo vai falar sobre justiça aos Efésios, coloque aí, obreiro Paulo, Efésios, eu não me lembro agora o capítulo, obreiro Paulo, 6:13, né? 6:13. O obreiro Paulo está colocando para nós ali, Efésios 6:13, e olha o que o apóstolo diz para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Segue. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Óbvio que quando ele está falando aqui, ele está pegando uma ilustração. Mas o que está sendo enfatizado aqui? Doutrinas, ensinamentos. Então a doutrina que ele quer se referir à verdade, à justiça. Segue um pouquinho mais, obreiro Paulo, só para a gente poder observar aí. O evangelho da paz, pode seguindo. Tomando sobretudo o escudo da fé. Segue, obreiro Paulo, vamos ver até onde vai. Capacete da salvação e espada do Espírito. Volta lá para o 14, acho que é o 14, né, obreiro Paulo? Então, na realidade, quando ele fala dessa armadura, ela nada mais é do que uma ilustração. E quando ele fala de armadura, ele está falando no sentido de proteção. O que nos protege. E aí que é interessante, couraça da justiça. Como é que a gente poderia traduzir para os dias de hoje? Um colete à prova de balas. É isso que ele está falando. Tomai o colete à prova de balas. O colete da justiça. Mas o que significa isso? Não é que ele está falando, queridos, que o crente ele tem que acordar e aí ele fala, Senhor, me reveste com aquela armadura de Efésios 6. Não é isso. O que ele está falando aqui é de doutrinas, de ensinamentos. Então uma das doutrinas que nós precisamos nos vestir é da justiça. E observa, couraça, órgãos vitais, é o que ele protege. Então ele está dizendo que a justiça, compreender a justiça e se revestir da justiça é algo vital na vida do crente.
é algo vital na nossa vida. Por isso que se o crente não entende a justiça, a vida dele fica defasada. A vida dele caminha de uma maneira muito complicada sobre essa terra. Então, nesse começo do ano, nós vamos precisar estudar muito sobre isso. Amém? Então, o que nós vamos falar sobre isso, pastor? Sobre a justificação pela fé. E nós vamos trazer isso para a gente entender aspectos da nova criatura. Amém, queridos? Como nós temos estudado aí ao longo dessas últimas sextas-feiras. Então, para começar, para valer, vamos então para Romanos. É isso, Brother Paulo? Romanos, capítulo 3. Me ajuda aí, Brother Paulo, porque é muito versículo. Versículo 9. Então, deixa eu só passar para vocês aqui para a gente poder relembrar alguns pontos, tá? A gente vem numa série onde nós estamos conhecendo esses aspectos do que é ser uma nova criatura e do que é a realidade, quais são as realidades da nova criação. Então eu já falei para vocês aqui nos últimos cultos que a nova criatura ela é eleita, aliás, ela tem a vida de Deus. Por ter a vida de Deus, ela é filha de Deus, a nova criatura. Por ela ser filha de Deus, ela é eleita de Deus, escolhida de Deus. E aí então eu parei, se eu não me engano, né, na última agora, que nós fomos agora santificados em Cristo. Então a nova criatura, ela é santa. Então nós vamos entender mais um outro aspecto do que é essa nova criatura. Nós vamos entender isso agora um pouquinho sobre a justificação. Só que para a gente entender a justificação, primeiro nós vamos ter que entender uma coisinha antes. Por que dessa justificação? Por que da justiça de Deus? Então para a gente poder primeiro, né, para a gente poder entender a justificação, nós temos que nos ater a um outro ponto, para que então a gente possa chegar aonde eu quero chegar com vocês. Então para começar, nós estamos aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 9. Tá dando para pregar aí? Eu estou falando muito rápido, queridos. Hein? Tá dando para pegar? Tá muito rápido ou não? Eu estou no 2x aqui, né? Não sei se você reparou. Mas é por causa do tempo, é muita coisa, eu estou no tempo. Se quiser eu falo em 1x, aí eu vou mais devagarzinho. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, vamos só ler ali, eu já vou explicar para vocês. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. É óbvio, queridos, que esse versículo, ele é uma conclusão, né, do que Paulo começou a falar no capítulo 1, a partir do versículo 18. Então, a partir do capítulo 1, versículo 18, o que Paulo lhe quer provar, até chegar aqui, é que tudo que ele disse, né, do 1,18 até o 3,8, é para provar que todas as pessoas estão debaixo do pecado. Então, para a gente poder entender justificação, primeiro nós temos que relembrar esse fato aqui da questão do pecado. Então, o que ele está dizendo? Que não importa quem nós somos. A maneira como nós viemos deste mundo, nós viemos dessa maneira, ó, debaixo do pecado. É assim que nós chegamos nesse mundo. E aí, quando ele fala de debaixo do pecado, o que significa isso, queridos? Significa, amados, que ele está falando sobre domínio, influência. Então ele está falando aqui neste momento que todo ser humano já nasce sob a influência, sobre o domínio do pecado. Mas um ponto que eu preciso destacar, porque eu já freguei isso aqui para vocês em uma das sextas-feiras aqui. É muito importante quando você está lendo a Bíblia, você precisa observar a forma como está escrita. Então observa que nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, quando vai se referir ao pecado, ele não está utilizando a palavra no plural, que seria pecados, mas sim no singular, que é o quê? Pecado. Quando Paulo, normalmente, óbvio, tem que observar o contexto, mas a gente sabe que o contexto aqui é esse. Quando Paulo normalmente usa a palavra pecado no singular, ele faz referência a um substantivo. E aí que é interessante. Por quê, amados? A palavra pecado aqui é no sentido de condição, natureza, raiz. É nesse sentido que Paulo está se referindo aqui. Ou seja, ele não está falando, irmão Sebastião, da prática pecaminosa. Ele está falando de algo anterior a isso.
anterior à pessoa praticar. Ou seja, ele está falando da raiz e não do fruto. Então, para a gente poder entender justificação, sabe o que nós vamos ter que entender aqui primeiro? O que é o pecado? Para Paulo, o que seria esse tal pecado? O que significa o pecado? O que Paulo quer dizer quando ele está falando de pecado? E se você não tiver essa clareza, você não entende a justificação. Você não entende a justiça. Você não compreende isso. Porque Paulo está falando de uma condição. Agora, por que todos estão debaixo do pecado? Como eu falei, é óbvio que ele vai explicar lá atrás, falando um pouquinho sobre essa condição, nos capítulos anteriores. Mas lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, 13, não, Breno Paulo? Qual o versículo? 12. Paulo então vai explicar algo muito interessante para nós. Dentro disso, eu já estou falando com vocês, que ele vai explicar por que todos já vêm a este mundo sob a influência do pecado. Né? Vocês sabem que agora, né, tá para nascer, e qualquer hora a Isabel chega, mas você vê, uma criaturinha linda, ingênua, né, inocente, mas que já nasce com o quê? Sob o pecado. É triste, mas é a realidade. Né? A gente não pode esquecer disso. Mas por que todo ser já nasce assim? Aí ele vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aí ele diz agora, ó, por isso que todos pecaram. Então o que ele está mostrando para nós? A origem desse tal do pecado. Por que o pecado teve acesso ao mundo? Por que o pecado entrou no mundo? Por que agora o pecado está neste mundo? E aí que é interessante. Aqui explica para nós, queridos, muitas das coisas que nós vemos e observamos nos dias de hoje. Tudo isso é fruto, é resultado do pecado. Ou seja, o mundo que você vê hoje, é como eu tenho dito, é o mundo caído. Então, neste mundo caído, nós não temos esperança nenhuma neste mundo caído. Não há o que esperar de melhor neste mundo caído. Por quê, pastor? Porque o tal do Adão, como você está vendo ali, deu acesso para que o quê? Para que a morte entrasse no mundo. Mas aí é que é interessante, queridos. Por quê, amados? Presta bem atenção agora. Observa que ele fala de novo. Como por um homem entrou o pecado no mundo. De novo, quando ele vai se referir ao pecado, ele não está falando de ações, de praticar. Mas ele está usando ali um substantivo. Logo, sabe qual que é a ideia de Paulo ali? Para você entender agora. Olha que coisa, eu vou te mostrar isso na Bíblia. A forma como é escrita ali, no grego, no original, a ideia de quando, o sentido que dá quando Paulo fala de pecado, é como se o pecado fosse um ente, uma personalidade, um agente, irmãos. É como se o pecado fosse um ser. E isso é interessante, sabe por quê? Vou explicar para vocês entenderem aqui. Até sobre o pecado, dentro das igrejas, foi muito mal pregado. Foi muito mal ensinado. E aí é que está o grande problema, queridos. Por quê? Porque nesse momento aqui, quando Paulo fala de pecado, Paulo não está tratando do que é superficial, básico. Quando Paulo, nesse momento, está falando sobre o pecado, ele não está tratando de algo superficial. E aí, qual que é o grande problema? Qual que é a grande questão, queridos? Quando a gente fala de pecado, o que vem à mente das pessoas? É logo o quê? As práticas pecaminosas. Só que o problema do homem, do ser humano, não é a questão das práticas pecaminosas. Não é isso o problema do homem. Porque alguns acham que é simplesmente parar de praticar o que tem praticado e o problema está resolvido. Mas o que Paulo está mostrando para nós, que não é assim. Só para você entender o que eu estou falando, porque eu estou falando, você tem que entender o pecado, a questão do pecado, para você entender a justificação.
Olha só o que Jesus diz para nós no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 32. Olha só para vocês verem, irmãos. Para você entender o que é o pecado. O que é o pecado. Vocês conhecem, ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, ele está falando de libertação. Você vai ver qual é o contexto que ele está falando aqui. Mas ele está falando do quê? Libertação. E ele vai trazer isso para que contexto? Para se referir ao quê, pastor? Segue. E responderam-lhe, os judeus respondendo para ele: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Segue. Olha agora. E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então observa agora que Jesus, é Jesus, tá? Observa agora que Jesus, quando vai apresentar, quando vai falar sobre pecado, ele está falando no seu sentido mais profundo, queridos. É nisso que ele está falando. Ou seja, tem um iceberg. Jesus não trata da ponta do iceberg. E é isso que dentro das igrejas acabam tratando. Só o quê? Da ponta do iceberg. Mas, queridos, quando você olha o iceberg, você vê aquela pontinha, você não imagina o tamanho que tem por baixo da água ali. Assim é o pecado. Ou seja, o estrago, quando você olha na profundidade daquilo que ele causou, é muito grande. Mas o que é interessante? Quando Jesus vai falar do pecado, ele fala como se o pecado fosse um senhor, um dominador. É como se uma pessoa, imagina um cachorrinho na coleira, na guia. É assim que Jesus está mostrando. Nós somos o cachorrinho. E o pecado está ali, ó, nos dominando, nos colocando numa coleira. Por isso que eu vou dizer para você, há anos atrás, quando eu ouvi alguém falando assim: olha, você tem que se posicionar, você tem que parar com essas práticas, você tem que parar de pecar, se posicione, pare com isso. Dentro de mim, eu ficava assim: mas não tem como, eu não consigo. Porque do jeito que ele está falando é muito simples. Só que qual que é a grande questão? Nas igrejas, tratam da superficialidade das práticas, mas nunca falaram da profundidade disso. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não peguei de quem é essa frase, mas eu tenho certeza que eu vi essa frase em algum lugar. Na realidade, o que o ser humano deveria declarar é o seguinte: eu não cometo pecado simplesmente, eu sou o pecado. É diferente de simplesmente dizer que comete pecado. O meu ser é constituído. Lembra do que Davi disse? No Salmo 51? Em pecado eu fui gerado, constituído. Quer dizer, é parte do meu ser. É parte de mim. Não é uma coisa que está do lado de fora, irmão. Uma açãozinha aqui, uma praticazinha aqui, não. É parte do ser. E vamos falar a verdade, todos nós já passamos por essa experiência. Você sabe disso. É algo mais forte. É óbvio que Davi, quando fala isso, eu tenho certeza que ele não tem a clareza do que está sendo dito no Novo Testamento, até porque Jesus é o revelador, ele é a luz. Mas eu tenho certeza que Davi percebeu, existe alguma coisa dentro de mim que me força. Ou seja, por mais que eu queira fazer aquilo que agrade a Deus, eu não consigo. E por mais que eu não gostaria de fazer algumas coisas, eu acabo fazendo. Não, não é possível, alguma coisa está errada comigo. Ele deve ter percebido isso. Porém, ele não tinha clareza do que foi. Mas Jesus está mostrando ali. Libertação. Lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade libertará do quê, pastor? Do opressor. Ali está o verdadeiro opressor, que oprime. Opressor e oprimidos. Há o opressor ali, que de fato oprime. Né? A gente vive dentro desse ciclo. Entende? Mas por quê? Porque quando falaram para nós sobre pecado, falaram de uma questão superficial.
Simplesmente falaram assim, é o que você faz, o que você deixou de fazer. Não, irmão. Não é. Você vai ver que pecado é algo assim, tão drástico, que olha o que Jesus vai seguir falando para nós. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Segue. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Sobre o que Jesus está falando? Sobre o pecado. Então você vê que o pecado é algo tão drástico. Não sei se vocês estão percebendo isso. Que a única forma de tratá-lo é através de Jesus. Jesus falou, só eu posso libertar vocês. Ninguém aqui pode se libertar do pecado se ele não se libertar, irmão. É aí que você vê o tamanho do peso do que é o pecado. Que é necessário que Deus, por meio de Cristo, viesse a esse mundo para nos libertar. Aliás, você quer saber o peso do pecado? Olha lá. Ele precisou morrer. Então alguém chegar para você e falar assim, ó, para de fazer isso. Ah, irmão, não tem noção nenhuma do que é o pecado. Não sabe o que é pecado. Porque alguém chegar para você e achar que, olha, para de fazer isso e resolve tudo, não tem noção do que é o pecado. Você quer entender o pecado? Olha para a cruz. Ele teve que morrer para nos libertar do pecado. Se foi necessária a morte dele para nos libertar do pecado, irmãos, então qual é o peso? O que é o pecado, queridos? É só você parar para pensar. Para simplesmente resumir e dizer, ó, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso. Ou seja, regras? Não. Ele está dizendo, só o Filho é que pode libertar vocês do quê? Do pecado. Entendeu? Para entender a justificação, você tem que entender isso aqui. Precisa compreender o quê? O peso do pecado. E aí que é maravilhoso. Aí você entende a obra que foi feita em mim e você. Quem está entendendo até aqui? Amém? Volta lá para Romanos, Obreiro Paulo. Capítulo 5. Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o Senhor. Como Jesus chama? Servo, né? Quem pratica pecado é servo do pecado. Quer dizer, ele é um Senhor. Então ele entra no mundo e através dele, o efeito. Qual é o efeito do pecado? Morte. E é interessante porque morte a gente pode falar de muitas coisas. Primeiro, né, eu posso falar de 3 aqui, mas primeiro, a morte no sentido de destruição. Onde a morte chega, o que ela faz? Ela destrói. Para você observar, é só você olhar para você. Para o seu corpo físico. Quem lembra dos seus 15 anos aí? Lembra, pastor Nunes? Lembra, pastor? Lembra, imagina? Seus 15 anos. A força. Lembra, Roberto? Vitalidade. Quem já começa a observar as marcas da morte? Porque o corpo está envelhecendo, o corpo está enfraquecendo, o corpo está morrendo, ou seja, a morte está destruindo. Ela faz isso. Você olha para o mundo, o que a gente mais vê? Destruição. É a morte. Entendeu? Então olha o que o pecado faz. Outro, quando fala de morte, também fala da separação. No sentido de que nós estamos desconectados de Deus. Ou seja, o homem achou que era possível viver sem Deus. Ele acreditou nisso. No conto da serpente, ele acreditou no que a serpente falou. Que é possível viver sem Deus, desconectado da fonte. E terceiro, morte como natureza. Por que natureza? Porque nós entendemos, agora eu vou começar a introduzir aqui uma coisa. Se você se lembra. A nova criatura, ela é participante da natureza divina. E a natureza divina é vida. Nós recebemos vida. Então a nova criatura, ela tem vida. Em contrapartida, a velha criatura tem o quê? A morte.
Faz parte da constituição da velha criatura. E é aqui que nós vamos começar a entrar para entender a questão da justificação. Por quê? Ele está falando que por causa de Adão, o pecado entrou. O que eu preciso entender aqui? Vamos só puxar algumas coisas. Lembra quando eu preguei, acho que foi na terceira lição aqui das sextas-feiras, mas já trouxe isso para domingo também, quando eu falei dos representantes, dos cabeças federais? Ou seja, o Adão, ele é representante. O Adão é o cabeça da velha criação. Ele é o cabeça de uma raça, chamada velha criação. Velha criatura. Cristo é o cabeça da nova criação. Da nova criatura. Em Cristo surge a nova criatura. Então, quando você olha ali, presta bem atenção agora. O que nós estamos vendo também? Os aspectos da nossa antiga natureza. De quem nós éramos, a velha criatura. Por quê? Você só vai entender se você entender quem você era. E aí que é interessante, muitos de nós não temos noção de quem nós éramos. Porque a pessoa acha que simplesmente assim, eu comecei a ir para a igreja agora, porque é bom, né? Eu ir para a igreja, servir a Deus, coisa boa. Mas não, é uma coisa muito maior do que isso. Não é simplesmente vir à igreja. O quem você era e o que você é agora em Cristo, o que você se tornou em Cristo, pelo amor de Deus, é algo glorioso. O que ele está mostrando então para nós? Que a velha criatura, ela carrega o pecado. Quem carrega o pecado? A velha criatura. E com isso ela traz a morte. Então tudo isso já está dentro do quê? Da velha criatura. E é aí que está o problema. Por quê, queridos? A velha criatura, por ela carregar o pecado, isso trouxe para ela algumas consequências. Isso traz para a vida da velha criatura muitas consequências. Uma delas qual é? Vamos lá para a gente poder entender. Para você entender a consequência. O que acontece com a velha criatura? Para a gente poder entender a justificação. Romanos 6, né, obreiro Paulo? Verso 23, é isso? Ok. Porque o salário do pecado é a morte. Então o que ele está mostrando para nós ali? Eu quero que aí você pense nesse sentido aqui. Pelo fato do homem ter cometido o pecado, essa é a punição. Como assim? É como um criminoso, é como uma pessoa que inflige a lei. Ao infligir a lei, infligiu a lei, tem punição. E dependendo da lei, né, cada lei traz a sua punição. No caso, pelo fato do homem infligir a lei de Deus, transgredir contra a lei de Deus, ele também recebeu uma punição. Mas a punição dele é o quê? Pena de morte. Ou seja, a velha criatura, ela é um ser endividada. Ela tem uma dívida. Toda velha criatura, quando chega nesse mundo, já chega como? Devendo. Já chega como? Endividada. Ó, aí que interessante. E você pode observar que não precisa estar dentro de uma igreja ouvindo discursos moralistas ou legalistas para que a pessoa sinta-se em débito com Deus. Quem já percebeu? Tem gente que você nunca conviveu, nunca entrou na igreja, nunca esteve nesse ambiente, mas ela sente como se ela tivesse em falta com Deus. Já conviveu com gente assim? A gente, quando sai para evangelizar aqui pela cidade de Deus, às vezes você cruza com alguns, que eles falam, eu gosto, alguém da minha família frequenta, mas eu tenho umas coisinhas aí que eu preciso me consertar. Ou seja, estou em débito. Quando eu me ajeitar, eu vou buscar Deus. Ou seja, ele tem a consciência de que ele está como? Em falta, em débito, uma dívida com Deus. Talvez ele não saiba explicar o que é isso, mas ele sente, ele percebe que em relação a Deus, entendeu? Eu preciso. Então a velha criatura, como é que ela nasce, queridos? Ela nasce assim, ó. Ela já nasce tendo que pagar isso aí. Mas qual é o pagamento? A morte. Por isso, agora nós vamos entrar em Romanos, capítulo 5, verso qual mesmo, obreiro Paulo? 16? 16. Vai dizer o seguinte, para você entender. E não foi assim o dom como a ofensa.
Porque um só que pecou, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. As pessoas acham que precisam pecar muito para que o juízo possa vir. A Bíblia está falando, basta um pecado e já é o suficiente para que o juízo venha. Então aquele negócio, mas olha, eu nunca matei, nunca roubei, não importa, basta um pecadinho. Um pecado e o juízo o quê? Já vem. E aí como é que ele fala? Na verdade, para o quê? Aqui está o ponto. A velha criatura, quando ela surge neste mundo, toda velha criatura, quando surge, ela já nasce como? Condenada. São o quê? Os condenados. Entende? Foram julgados, condenados, e qual é a punição? A morte. Condenados à morte. Entendeu como que a velha criatura é? Queridos, já nascemos com o destino traçado, irmãos. Aí já nasce assim. Toda velha criatura, ela nasce dessa forma. Toda velha criatura nasce desse jeito que vocês estão vendo aqui. Por isso, irmãos, entenda uma coisa. A condição que nós carregávamos antes de Cristo, quem nós éramos antes de Cristo, é uma condição inalterada na perspectiva nossa. Ou seja, você poderia ter feito de tudo, e talvez você tenha feito tudo. Mas isso não altera ou não alterava quem você é. Porque o que acontece? Tem muita gente que acha que essa condenação funciona que nem, né, progressão de pena. Bom comportamento, né? Aí o juiz está me avaliando, bom comportamento, estou bem comportadinho. Aí vai diminuindo a pena, vai abatendo, né? Tem gente que pensa assim, né? Fazer caridade, boas ações. Entendeu? Tentar compensar isso, essa dívida. Ou seja, tentar diminuir a pena. Quem está entendendo? Aí ao tentar diminuir a pena, no nosso caso, os evangélicos, o que um evangélico faz para tentar diminuir a pena? O que ele vai fazer? Quais serão os comportamentos dele? É jejum, é oração, altas ofertas. Entende? Tudo isso para tentar uma progressão, para ver se o juiz, né, dá uma olhadinha e fala, para um bom comportamento até que você está bem. Entenda que essa condição é inalterada. Por mais que você desse comida aos pobres, chegou o Natal, você falou, olha, espalhei um monte de quentinha aí para os moradores em situação de rua. Acho que já diminuiu um pouco mais a minha pena aí, né? Acho que deu para dar uma... né? E distribuir presente para as crianças, me vestir de Papai Noel. Quer dizer, fiz alguma coisa boa nesse Natal, né? Não, queridos. Sabe o que Paulo fala para nós? Gálatas, capítulo 2. Versículo 14, versículo 14, Gálatas 2, 14. Olha o que ele vai explicar para nós aqui, o apóstolo Paulo, presta bem atenção. Mas, quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do quê? Conforme a verdade do quê? Do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos, segura. Se você pegar o contexto, você vai perceber que Paulo está repreendendo Pedro. E por que ele está repreendendo Pedro? Porque Pedro não estava andando bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Mas o que é interessante? Quando você ouve isso, a gente já pensa o quê? Em mandamentos. Será que Pedro estava roubando? Estava matando? Estava adulterando? Estava mentindo? Qual é a prática, pastor, pecaminosa que Pedro estava fazendo para que ele não pudesse andar na verdade do Evangelho? Mas aí que é a grande questão. O que para nós é a verdade do Evangelho, não era para Paulo. Não era para ele.
O que é a verdade do evangelho para Paulo? Diga comigo assim, justificação pela fé. Pedro não estava andando na justiça de Cristo. Isso é andar bem e direitamente. Porque, irmãos, só existe um caminho direito. Quem é o caminho direito? Só tem um caminho reto. Quem é esse caminho reto? É Jesus. Só que Pedro estava o quê? Não estava andando conforme isso. Mas por quê? O que aconteceu, pastor? Olha que Paulo vai explicar. Sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que agora obriga os gentios a viverem como judeus? Sabe o que está acontecendo? Pedro, a partir do momento que ele se converteu, que ele começou a entender a justificação pela fé, ele começou então a deixar um pouquinho de lado a cultura judaica, dos judeus, começou a se envolver com os gentios. Aí ele descobriu a carne de porco, leitão, pururuca, toicinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jogou aquele limãozinho em cima. Meu Deus, pô, que coisa boa que eu estava perdendo. Né? Camarãozinho na manteiga, aquela coisa toda, uma delícia. Mas o que aconteceu? Aí apareceram uns irmãos lá de Jerusalém, que eles eram mais judaizantes, assim, mais da lei, apegada à lei. Aí Pedro quis fazer média com esses irmãos lá. Aí já se afastou dos gentios, já colocou toda aquela roupa, né, o talit, já se vestiu, toda aquela indumentária judaica, e aí já começou a falar, ei, vocês gentios, vocês não podem comer leitão à pururuca, tender, nem pensar. Esquece, final de ano não pode, tender, nada disso. E Paulo só de longe assim, ó, o que esse cara está fazendo? Só medindo ele. Chegou uma hora que Paulo não aguentou. Você vê como é que o Paulo era, né, irmão? Pedro, você tem noção quem é Pedro? Pedro. Paulo virou para ele e falou, rapaz, o que você está fazendo, cara? Você esqueceu? Por que você foi salvo? Você esqueceu por que você é aceito diante de Deus? Você esqueceu por que você é uma pessoa qualificada diante dele? Aí ele diz, você até agora estava vivendo como gentil. Agora está querendo impor aos gentios a nossa cultura para eles. Aí a hora que ele vai falar mais, próximo versículo. Nós somos judeus por natureza, quer dizer, para nós tudo bem. Ok, a gente viver dessa maneira. Mas os pecadores desses gentios não. Você não vai forçar a nossa cultura sobre a vida deles, esquece. Isso não. Aí ele segue falando, olha que maravilhoso. Vai, Obrigado, Paulo. Sabendo que, aí ele explica, ele está falando para os Gálatas, mas ao mesmo tempo, né, mencionando. Sabendo que o homem não é o quê? Justificado pelas obras da lei. É aqui que está o ponto. Como assim justificado? Para você entender justificado, eu sempre uso esse termo. O que significa? Ele está falando assim, ó. Sabendo que o homem não é livre da condenação. Entendeu agora? Justificação é o oposto de condenação. Então é assim, ou você é um condenado, ou você é um justificado. Entendeu? Então o que ele está falando é o seguinte, sabendo que o homem não é livre da condenação pelas obras da lei, ou seja, por mais que você faça coisas boas, isso não te livra da condenação. Quem entendeu, queridos? Entendeu agora? Irmão, eu amo o evangelho. Isso é o evangelho. Por isso que eu falei, se fosse para dizer assim, o que você pegaria? Justiça, justificação. Entende agora? Isso é o evangelho. Ou seja, nenhuma prática que você possa ter, nenhuma disciplina espiritual, nada que você possa fazer, altera o seu status. Entendeu? Te torna livre da condenação. Ou seja, isso não te justifica diante de Deus. Tem como você chegar e falar, mas Deus, só lembra quantas pessoas eu ajudei? Lembra aquela senhorinha que eu ajudei a atravessar a rua? Olha, o senhor lembra que eu paguei aquela conta de luz? O senhor lembra? Não, isso nada vai te justificar diante dele. Entendeu? E ele está sendo claro. Olha lá. Sabendo que o homem não é livre da condenação por aquilo que ele faz. Ou por aquilo que ele tem feito. Isso não te garante, isso não te qualifica, isso não te torna aceito diante de Deus.
Querido, você tem que desistir dessa ideia, irmão. Se você quer, de fato, receber a justiça de Deus, se você quer, de fato, viver o evangelho, você tem que desistir dessa ideia. Você tem que abandonar isso aí. Não tem como. E isso tem que ser claro para você, o que eu estou falando aqui hoje. Tem que ser uma coisa que fique claro para você. Mas aí o que ele vai explicar? Olha agora. Presta bem atenção, não durma, não cochila. Mas como então nós nos tornamos livres da condenação? Lá em vermelho. Mas pela fé em Jesus Cristo. Aleluia, igreja! É assim que nos tornamos livres da condenação. Ele está dizendo, o método, a maneira de Deus nos livrar da condenação foi pela fé em Jesus Cristo. Por isso que o nome é justificação pela fé. Então, como foi que eu e você nos tornamos livres da condenação? Aí ele vai explicar. Porque também temos crido em Cristo Jesus. Ou seja, eu sei, queridos, olha para mim aqui, é muito simples a maneira como nós somos justificados. Mas essa obra foi muito grande na perspectiva de Deus, pelo amor de Deus. O que ele fez, misericórdia. Para que hoje eu e você, quem está entendendo? Para que eu hoje e você pudéssemos o quê? Mediante a fé em Cristo, se tornar livre da condenação. Então, se eu disser que o que Jesus, olha só, irmãos, quando eu quero acrescentar algo para complementar, isso é obras da lei. E aí eu estou dizendo o seguinte, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Toda vez que eu quero compensar, porque eu estou me sentindo condenado, culpado, toda vez que eu quero compensar de alguma forma isso, eu estou dizendo, o que Jesus fez não foi suficiente. Vocês entenderam agora? O perigo disso? Compreendeu agora? Isso é verdadeira blasfêmia. Isso é verdadeira desonra. Eu dizer que aquilo que Jesus fez não foi suficiente para me livrar da condenação. E a carta aos Gálatas trata sobre isso. Os crentes estavam dizendo, ok, não, eu creio, sim, Jesus morreu, nós somos salvos, porém, tem que complementar algumas coisinhas aí. Quer dizer, não é assim, né, desse jeito, lá vão ter, só isso. Só isso para nós, né, irmãos? Porque para Jesus custou a vida dele. Entendeu? Entendeu como é que a gente glorifica o Senhor? Entendeu como é que a gente honra o Senhor? Compreendeu agora? Quando eu digo, Senhor, o que o Senhor fez foi suficiente, Jesus. Aí você está glorificando a Ele. Amém? Agora, eu expliquei aqui, né? Como é que isso acontece? Por que que eu me tornei livre da condenação? Quer dizer, quando eu creio, a prática seria essa. Essa é a prática. Quando eu creio, amém? Eu me tornei livre da condenação. Mas, como é que foi o mecanismo? A ação disso? E aí tem um versículo que eu ainda não utilizei aqui com vocês. E hoje eu vou utilizar com vocês. Amém? O Bruno Paulo só vai colocar na versão NVI, tá bom? Romanos 8, 1. O Obreiro Paulo falou que se tivesse só Romanos para ele já era o suficiente, não, Obreiro Paulo? Ele falou que já era o quê? O suficiente. Amém, queridos? E se vocês continuarem lendo essa carta aí, em Romanos 8, é o que ele vai falar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o Espírito intercede por vós, pelo amor de Deus, irmão. Que carta, renovais o vosso entendimento. Depois na frente ele fala sobre os fracos na fé, quem come carne, quem come legumes. É uma coisa assim completa. É um absurdo. Essa carta, vou te falar, é absurdo. Na verdade, é um verdadeiro manual para nós. Para os gentios. Amém, queridos? Porque foi escrita para os gentios. Amém? Principalmente para nós. Queridos, olha o que ele vai dizer para nós ali agora. Portanto, agora, quando? 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 Fala de novo, eu gosto de ouvir vocês falando. Quando? Agora, irmão. Já. Agora, já. Ou seja, está feito, concluído, terminado, pronto. Agora, já.
não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fica à vontade. Nós fomos livres da condenação. Por causa de quem? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Fala a verdade, não desce como um bálsamo assim? Ai, que alívio. Ou seja, olha o que está falando. Agora já não há condenação. Irmãos, agora. O que significa isso? Vou te falar, eu já te falei. Eu vou tornar a falar. Não haverá juízo eterno para os crentes. Nós não passaremos pelo juízo eterno. Aquele negócio, quem já ouviu do telão, que se abre. A gente nem sabe como é que vai ser, irmão, se vai ser telão ou não, mas assim, tem um telão, vai passar toda a sua vida, o que você pensou, meu Deus, quando eu via isso, eu ficava Jesus, misericórdia, eu já ficava agoniado, irmão. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. Mas isso é só para o mundo, irmãos, não para nós. Por que não a gente vai passar para o juízo? Qual é a condenação que a gente tem para passar em juízo? Irmão, só passa em juízo quem tem alguma condenação, alguma coisa contra aquela pessoa, alguma acusação. Aí você passa pelo julgamento. Mas no nosso caso, somos acusados do quê agora? Não tem acusação, não tem condenação. Não há, acho que o melhor seria assim, não há acusação, quer dizer, não tem acusação. Portanto, a gente não precisa passar por condenação. Não existe isso. Para nós, não. Mas sabe o que é interessante aqui? Que eu já vou explicar depois eu vou descer para você entender uma coisa, sobre a questão do julgamento. Quando você lê no sentido assim, no grego, tá? Existe um sentido muito interessante. Quem quer entender aí? Ele está dizendo assim, caso encerrado. Bateu o martelo, caso encerrado. Ou seja, ainda que tivesse alguém recorrendo, mas chega um momento, bateu na última instância, na hora que ali decreta, não tem mais o que recorrer, caso encerrado. Entendeu? O promotor da justiça, quem é o promotor da justiça, Pedro Paulo? O diabo? Ele pode até chegar e falar assim, olha, mas Deus, o pastor Nilson, você não sabe o que o Nilson fez. O que Deus vai falar? Caso encerrado. Não tem mais argumento. A Roberta lá, caso encerrado, não tem mais argumentação, acabou, está fechado esse caso, terminou. É o Supremo, né? Esse é o verdadeiro Supremo, né, irmão? Supremo do Supremo. Bateu lá, quando chega lá e fala, quem? O Rafael? Caso encerrado, não tem mais nada contra ele. Tá quites com a justiça, tá pago. Quem tá entendendo? É o que tá falando ali, tá? Agora, o que é interessante? Se é caso encerrado, é porque houve julgamento. Não existe um caso encerrado se não houve um julgamento. Porque você fala que houve um caso encerrado, quer dizer que foi julgado, tramitou certinho, houve julgamento, mas qual foi o veredito desse julgamento? Esse é o fato. Entendeu como é que é? É aí que nós temos que entender. Só que o que acontece? Olha como é que foi feito isso, para você ver como é que Deus arquitetou a coisa. O julgamento houve. Para que fosse o quê? Um processo legal. Se não tiver julgamento, Deus vai... Quer dizer que ele está fazendo vista grossa em relação ao pecado? Não. Caso encerrado. Ele não fez vista grossa em relação ao pecado. Ele não tapou os olhos e assim, não aconteceu nada não. Não. Houve um julgamento. Houve um processo legal. Até porque o diabo, que é o acusador, ou quem quisesse acusar, poderia chegar e falar, mas também, né? O senhor fez vista grossa. O senhor não é um juiz justo. O senhor não é um Deus justo. O senhor é um Deus injusto. Porque o senhor está passando um pano para um monte de gente aí.
fingindo que não aconteceu nada. Quem entendeu o que eu estou falando? Como é que a coisa foi feita? Agora que ele vai explicar. Segue. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. É interessante isso. É muito interessante. Por quê? Eu vou pegar aqui um exemplo. Quem aqui já leu o livro de Esther? Já leu o livro de Esther? Você lembra quando... Poxa, agora esqueci o nome. É Artaxerxes, né? Acho que é Artaxerxes, né? Ele baixou um decreto de morte contra judeus. Quem lembra? Tá. Aí a Esther, para quem não sabe, ela é um tipo de Cristo. É isso, por causa de Amã, perfeito. Ela é um tipo de Cristo. Tanto que ela jejua quantos dias? 3 dias. Cristo ressuscitou depois de quantos dias? Então ela é um tipo de Cristo. E é interessante porque Jesus jejuou também. Jesus não comeu nada durante os 3 dias que ficou no sepulcro. Ok? Mas olha que interessante. Quando então ela aparece diante do rei, o rei se encanta e fala, pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ela segura. Ela fala, não, no momento certo eu vou pedir. E aí então chega a hora certa, né, que acontece toda a situação do fato. E aí o que o rei fala? Olha, eu não posso desfazer a lei que eu já decretei, não há como. A lei dos médios persas é assim, é lei, tem que ser cumprida. Mas eu posso fazer uma outra lei, para que vocês possam ter o direito de se defender. A lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Você viu como é que ele nos deu a saída? Com uma outra lei. Entende como é que é? Com uma outra lei. É mais ou menos o seguinte. Por que o avião voa? Mesmo a lei da gravidade exercendo a força. Porque ele usa de uma outra lei para superar a lei da gravidade. É muito interessante porque é assim que o Senhor atuou conosco. Nos dando uma outra lei por meio de Cristo. Deu para entender, queridos? E aí você passa a ter direito. Lei é direito. Lei exerce força. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que está falando ali. Mas seguindo, vamos lá, Abreu Paulo. Olha agora. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, agora está falando da lei de Moisés, né? Ou a lei, como é chamada. Visto que estava enfraquecida pela carne. Ou seja, o problema da lei não é a lei. A lei é boa. A lei até tentou alguma coisa. Mas o problema estava onde? Estava na gente. Porque a gente não tinha força para cumprir aquela lei. Entendeu como é que é? Nós não temos força para isso. Viver a lei 100%. Os 613 mandamentos. Não tem como. Todos os dias, todos os dias. Imagina um fardo disso. Não tem. Compreende? O que Deus faz então? Deus o fez, olha agora. Enviando o seu próprio filho. Se o filho vos libertar. Olha agora. Em semelhança à carne pecaminosa. Segura, irmãos. Isso aqui é algo que você não pode esquecer. Por que que hoje eu não tenho mais condenação sobre a minha vida? Porque o que Deus faz? Ele envia Jesus. Ficou bem interessante essa versão, não, Abreu Paulo? Em semelhança à carne pecaminosa. Não é que ele tinha pecado. Isso não. Mas o que ele quer mostrar para nós? Que Cristo entrou assumindo a condição humana. Então, quando ele entra nesse mundo, ele entra de uma mulher. Ele é parido por uma mulher. Ele é amamentado por ela. Ele é instruído por ela. Ali ele cresce. Ele vai desenvolvendo como eu e você. Deus se tornou homem, Deus se tornou gente. Deus se tornou como nós. Então ele passou a experimentar os efeitos do pecado sobre nós. Mas lembrando, ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Mas os efeitos que o pecado traz,
Ele experimentou. Ele tanto experimenta que ele morre. Essa é a maior prova. Ele morreu, como eu e você um dia nós vamos. Então ele experimentou 100% dessa condição. Agora, aqui que é interessante. Ele entrou à semelhança da carne pecaminosa. O que significa isso? Todo ser quando entra nesse mundo, quando nasce em qual condição? Velha ou nova criatura? Então, que condição que ele assumiu quando ele entrou? A da velha criatura. O velho homem. Então você não pode esquecer que quando Jesus está andando aqui, ele está carregando a condição do velho homem, da velha criatura. Entendeu até aqui? Ele está carregando essa condição. Amém até aqui, queridos? Quem está entendendo? Amém? Como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Olha para mim. Qual era a condenação do velho homem ou da velha criatura? O que a velha criatura merecia? O que o velho homem merecia? E o que Jesus então fez na cruz? Ele morreu como velho homem. Ou seja, a velha criatura, ela recebeu sua condenação. Ela cumpriu a pena. Por isso nós não temos mais condenação hoje, irmãos. Porque a condenação a pena foi cumprida, foi paga. Qual era a pena? A punição, a morte. O salário do pecado, por isso Jesus morreu na cruz. Porque ele assume a condição da velha criatura. Quem entendeu aqui? Por isso não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque a pena já foi paga. Quem disse que não cumpriu a pena? O velho homem não cumpriu a pena? Cumpriu, irmão. O velho homem cumpriu a pena. A pena já foi o quê? Paga. Não há mais dívida. Porque o velho homem já o quê? Cristo Jesus pagou a pena. Ele cumpriu a pena com a morte. Quem entendeu até aqui? Por isso eu e você não vamos ser julgados novamente. Você não pode punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo crime. Aí seria injusto. Jesus já foi punido pelo crime. Então isso não pode ser cumprido novamente. Quem está entendendo? Não pode ser punido novamente. Pronto, caso encerrado. Cumpriu a pena, está encerrado. Está aqui com a justiça, sim ou não? Se o sujeito pagou os 10 anos que tinha que ficar preso, irmão, saiu, ele tem alguma condenação? Ele está em débito? Ele não cumpriu a pena? Ele está livre, ele está em paz. Ele pode caminhar tranquilamente. E quem abordar ele pode falar, olha, aconteceu isso e isso, mas eu cumpri a pena. Não tem mais nada? Não tem mais nada. Cadê o seu RG, CPF? Vai passar realmente, cumpriu a pena, está livre, pode caminhar. Entendeu a morte de Jesus? Sim ou não? Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 20, mas lá ACF, obreiro Paulo. Gálatas 2, 20, obreiro Paulo. Na ACF, tá? Aí. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Já estou crucificado com Cristo. Aí entra que eu falei para vocês, doutrina da união com Cristo, lembra? Doutrina da identificação com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Cristo na cruz do Calvário nos atraiu a Ele. Cristo na cruz do Calvário nos representou. Amém? Logo, o que Paulo está dizendo? Já estou crucificado com Cristo. O que isso significa? Paulo está dizendo, meu velho homem recebeu a punição. Acabou. Amém, queridos? Amém, amados? Por isso você não tem mais condenação, porque já foi paga a condenação. Não é que ele fez isso, foi paga, foi cumprida. Quem entendeu aqui, queridos? E aí, para a gente poder fechar, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. E eu encerro com vocês. Eu corri ao máximo, tá? Para terminar. Então ele vai dizer o seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo Jesus, nunca cometeu, nunca praticou o pecado. Deus o fez pecado
por nós. Ele assumiu a nossa condição. O velho homem. Amém? Então, tá pago, tá ou não tá a dívida? Jesus pagou, cumpriu a pena. Aí ele diz, para que, olha agora, amados, nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, a nova criatura, ela é justificada. Ela não tem condenação. Nenhuma condenação há sobre a nova criatura. A nova criatura é justa. Entendeu? A nova criatura não deve nada mais para Deus. Aliás, quando ele diz que nós fomos feitos justiça de Deus, sabe o que ele está falando aqui? Que agora nós temos crédito com Deus. Antes, como velha criatura, nós o quê, queridos? Devia. Tínhamos débitos. E agora, como nova criatura? Nós temos crédito. Ó, méritos. Você sabia que nós temos méritos agora com Deus? Pelo fato de nós nos tornarmos a justiça de Deus? Pelo fato de nós sermos novas criaturas? Meu Deus. Vou repetir. Você hoje tem méritos diante de Deus. Você tem crédito diante dele. Antes você devia, agora nova criatura não. Pastor, eu não estou entendendo. Então vou te explicar uma coisa. Antes você não merecia nada de Deus de bom. A única coisa que você merecia era o quê? O inferno, a morte, a condenação. É o que você merecia. Só que agora você se tornou uma nova criatura. E a justiça de Cristo passou a ser a sua justiça. Agora você tem crédito. Agora você passou a ser merecedor. Agora você merece ser abençoado. Você merece ser curado. Você merece ser próspero. Agora você merece. Mas lógico, não por causa de você, mas por causa do que ele fez. A honra e a glória é toda dele. Mas por causa dele, eu passo a ser agora um merecedor. Eu sei que é difícil pra gente até falar isso, mas é complicado, né? Eu merecer alguma coisa? Sim, agora você merece. Por conta dele. Então diga assim, eu mereço. Não, mas fala com vontade, você não está acreditando. Diga assim, por causa de Cristo, eu mereço ser curado, ser próspero. Mas fala com vontade, por causa de Cristo, eu mereço, diga, ser saudável, ser curado, ser próspero, ser abençoado. Amém? Porque a nova criatura agora, ela tem méritos. Deu para entender? Nós temos méritos agora. Temos crédito. Por isso que ele diz, a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou seja, quando o justo ora, o negócio acontece. Entendeu? Aí entra aqueles versículos, né, que falam da justiça, que falam do justo, entra aqueles versículos que nós comentamos muito. O justo pode cair 7 vezes, o Senhor, em todas elas o Senhor o levanta. Eu nunca vi o justo, a descendência. Quer dizer, tudo isso é para o quê? Para o justo. Para o justificado. Para aquele que é a justiça de Deus. Quem está entendendo aqui, igreja? Então diga assim, eu sou justificado em Cristo Jesus. Quem entendeu aqui? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Bem forte a Ele. Aleluia!